Bom, gente, aqui eu tenho um experimento desenvolvido por Mendel. E esse experimento é um experimento que hoje a gente consegue ver como simples. Porém, foi o experimento que revolucionou a ciência e o estudo da hereditariedade. Isso porque, até então, nunca havia sido feito nada semelhante. Mendel utilizou duas plantas de linhagem pura. O que significa isso? Para tal característica, a planta só produzia descendentes com essa característica. Nesse caso aqui, nós temos uma planta com sementes verdes, a ervilha, e outra planta que só produzia sementes amarelas. Ambas a gente chama de linhagem pura para essa característica. Essa pureza aqui é para a característica cor de sementes. E essa aqui, esse nível de pureza é para a característica cor amarela da semente. Se atém apenas às imagens, esqueçam nesse momento as letras. Cruzando esses dois indivíduos, isso é, pegando os grãos de pólen dessa planta e fecundando a amarela, e pegando os grãos de pólen e fecundando a verde, Mendel observou que todas as sementes oriundas desse cruzamento exibia a cor da semente em amarela. E aí nós temos essa característica cor verde que, em tese, estaria sendo desaparecida aqui. O fenótipo não aparecia nessa primeira geração. A geração F1 é oriunda do cruzamento da geração P ou geração parental, cujos pais apresentavam a pureza para essa característica. Em seguida, Mendel deixou essa geração F1 se autofecundar. O que significa? Significa que a planta passou a fecundar ela própria. E aí, oriunda dessa alta fecundação, Mendel observou que 3 do total de 4 sementes, ou seja, 75% delas, apresentavam a característica amarela. E apenas um quarto, ou seja, 25%, apresentava a característica cor verde. E aí, na ocasião, Mendel não entendeu muito o que estava acontecendo, mas logo em seguida ele chamou essa característica que predominava na geração F1 de característica de dominância, gen dominância. E essa característica cor verde é aquela que não apresentava, não estava aparente na geração F1, ele chamou isso de recessivo. E aí a gente tem hoje os conceitos de dominância e recessividade. Logo, a característica cor de sementes nas ervilhas tem dominante como característica amarela e recessivo como característica verde. Eu vou mostrar para vocês um desenvolvimento que eu fiz com uma outra turma que eu estava dando aula utilizando uma planilha do Excel. Então, aqui eu colei aquela imagem que vocês viram lá na página da internet e aos poucos eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Essa característica cor verde, a gente chama o alelo dele de vizinho-vizinho. Ou seja, o código genético, aquela sequência de nucleotídeos ATGC, a gente chama essa sequência de vizinho-vizinho, que ela codifica a informação genética da cor verde. E aí, a característica cor amarela, a gente chama de vesão-vesão. Ou seja, o indivíduo que tem esses alelos vesão-vesão produzirão ervilhas cujas sementes terão cor amarela.
No caso aqui da geração F1, eu reproduzi nesse cruzamento utilizando esse quadrado aqui, chamado de quadrado de Punnett. Observem que eu tenho aqui Vzão e Vzão que veio dessa ervilha amarela. A ervilha, como planta, ela é diploide, possuindo os alelos Vzão, Vzão. Isso quer dizer que cada gameta dessa ervilha terá um Vzão. Então, esse Vzão, Vzão está separado aqui porque cada um deles representa um gameta dessa planta. Ao passo que o Vzinho, Vzinho, a planta Vzinho, Vzinho, produzirá gametas somente do tipo Vzinho. Por isso eu segreguei nos dois quadrados, Vzinho aqui e Vzinho aqui. Nesse quadrado, eu vou ter a união desse com esse. Ou seja, eu vou ter Vzão, Vzinho. Nesse quadradinho, eu vou ter a união desse gameta com esse. Ou seja, eu vou ter Vzão, Vzinho. Já esse indivíduo, ele também foi formado a partir da união desse gameta com esse. Ou seja, Vzão, Vzinho. E, por último, também a união desse gameta com esse, Vzão, Vzinho. Ou seja, todas as plantas terão o alelo Vzão e o Vzinho. E por que nenhuma delas apresentou a característica verde? Porque o Vzinho responsável pela cor verde, por ser recessivo, ele só vai se manifestar quando os alelos estiverem iguais. Em outras palavras, ele só produzirá a cor verde quando tiver com outro Vzinho, ou seja, Vzinho e Vzinho. Nesse caso, a minha geração F1 aqui, oriunda do cruzamento desses pais puros, não tem nenhum filho do tipo Vzinho, Vzinho. Ou seja, todos os filhos terão a cor amarela. Representando aqui embaixo a geração F2, isto é, os filhos oriundos da autofecundação da geração F1, eu vou pegar Vzão e Vzinho e vou segregar para formar os gametas. Coloquei aqui Vzão e aqui Vzinho, e o mesmo eu vou fazer para o outro dele, ou seja, dele mesmo, porque é uma autofecundação, logo eu vou segregar Vzão e Vzinho. Observe que a planta Vzão e Vzinho só produz gameta Vzão ou gameta Vzinho, tá? E aí eu vou colocar Vzão e Vzinho, Vzão e Vzinho. Nesse quadradinho, eu vou ter a união desses dois. Eu vou ter Vzão e Vzão. Nesse quadradinho, eu vou ter a união desses dois. Vzão com Vzinho. Nesse quadradinho, eu vou ter a união desses dois. Vzão e Vzinho. Também poderia ser Vzinho e Vzão. Indifere. Já aqui, eu vou ter esse com esse, o encontro desses dois gametas, que vai dar Vzinho e Vzinho. Como nesse caso eu tenho 3 sementes amarelas para cada semente verde, eu vou ter nessa reprodução gráfica do quadrado de Punnett a mesma coisa. 3 amarelas para uma verde. Se eu falei que a cor verde só vai se manifestar quando o alelo estiver duplicado de Vzinho em Vzinho, eu vou ter esse entendimento aqui, que nessa reprodução, esse Vzinho em Vzinho vai ter cor verde, e eu achurei esse quadradinho com a coloração verde. Já aqui, eu tenho 3 amarelos. Eu tenho um aqui que tem alelo dominante iguais, isto é, ele é um homozigoto, e aqui eu vou ter alelos diferentes, mas que tem pelo menos
um alelo Vzão, logo vão apresentar também essa característica. Nesse caso, eu tenho um dominante com recessivo e aqui um dominante com recessivo. Quando eu tenho dominante e recessivo juntos, a característica vai ser do dominante. Logo, vai assumir a característica cor amarela. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que basta ter pelo menos um alelo dominante para ter a característica do dominante, isto é, a característica amarela. Nesse caso, o Vzão não vai ter uma coloração diferente do Vzão-Vzinho. O homozigoto dominante não vai ter característica do heterozigoto. Vão ser características iguais. Todos esses três aqui representam amarelo. O Vzão não é um amarelo diferente. É apenas amarelo igual ao Vzão-Vzinho. A única manifestação diferente vai se dar pelo encontro do Vzinho com Vzinho. Isto é, a característica verde. E aí eu vou colocar aqui, aliás, eu já coloquei aqui a interpretação desses resultados. Cada quadradinho no quadrado de Punnett, nesse tipo de cruzamento, vai ter um valor de 1/4. Ou 25%. Então, eu vou ter 25 mais 25 mais 25, que é igual a 75%. Ou seja, 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 3/4. E aqui no caso do verde, eu vou ter apenas um quadradinho. Então, eu vou ter 25% ou 1/4. Essas aqui são as chances, né? É um cálculo probabilístico, é a probabilidade dos filhos assumirem essas características fenotípicas. E eu coloquei aqui para vocês. Cada quadrado tem um valor de 1/4 ou 25%. E também descrevi a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. E ela foi descrita da seguinte maneira: cada caráter, ou seja, cada característica, é determinada por um par de fatores. Hoje a gente sabe que esses fatores são o quê? São os genes, os alelos, que se separam, ou seja, segregam na formação dos gametas. Então, se eu tenho uma planta Vzão, os gametas dela serão ou Vzão ou Vzão. Se eu tenho uma planta Vzão-Vzinho, os gametas que elas vão formar ou serão Vzão ou serão Vzinho. Indo um fator, ou seja, um alelo desse par de alelos para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa pureza pelo qual está sendo descrita na lei da segregação independente se refere ao gameta produzido por esses indivíduos ditos puros. Quando eu falo puro para determinada característica, significa que não haverá, em tese, alteração nessas características fenotípicas para a formação desses gametas, oriundos dessas plantas. Continuando. Agora eu vou descrever para vocês como seria um cruzamento não envolvendo apenas uma característica, mas sim duas características ao mesmo tempo. Não se assustem com isso aqui não, tá? A gente vai chegar a essa parte depois. Vamos começar passo a passo, sempre do começo. Eu tenho aqui uma planta pura dominante, que vai ser Vzão para amarelo, que eu coloquei aqui, e liso para a textura. Então, essa planta aqui, que eu vou colocar em negrito, ela é amarela e lisa ao mesmo tempo. O genótipo dela será Vzão, Vzão, Rzão, Rzão.
porque ela é de linhagem pura. Essa outra planta, ela será homozigota recessiva, ou seja, ela produzirá sementes verdes e rugosas. É um homozigoto recessivo. Por que homozigoto? Porque as letras que a gente utiliza para representar o gene é minúscula, ela é recessiva para as duas características, tanto para a cor quanto para a textura. Nesse caso aqui será amarelo e lisa, porque são homozigotos dominantes, ou seja, domina sobre o recessivo. Logo, ela terá as características amarela e lisa. Observem que eu tenho aqui vesão, vesão, risão, risão para o indivíduo. Esse indivíduo vai produzir apenas gametas do tipo vesão e risão, porque não há variação. E eu falei agora há pouco que o gameta só carregará metade do patrimônio genético do pai, né, desse indivíduo. Logo, o gameta que ele irá produzir é apenas do tipo vesão e risão. Ao passo que, nesse caso aqui, eu também vou produzir gametas haploides, ou seja, gametas tendo a metade do patrimônio genético do indivíduo, ou seja, será do tipo Vzinho e Rzinho. No cruzamento da geração F1 desse aqui, será produzido o indivíduo do tipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou seja, ele será amarelo e liso, porque ele tem pelo menos um alelo dominante para cada par de alelos, tá? Para eu descobrir agora como será a minha geração F2, a primeira coisa que a gente faz é descobrir como serão esses gametas oriundos desse indivíduo, porque agora a gente tem que descobrir os gametas para ele fazer a autofecundação. E para a gente descobrir como vão ser esses gametas, a gente vai aplicar o chamado método de Ramos. No método de Ramos, eu vou pegar o primeiro par de alelos e vou separar. Vou colocar Vzão em cima e Vzinho embaixo. E agora eu vou combinar cada um deles com um tipo de R, ou seja, Rzão e Rzinho. Então eu tenho que segregar aqui Rzão, Rzinho, para combinar com esse Vzão, e segregar de novo Rzão, Rzinho, para poder combinar com Vzinho. Eu tenho aqui a união de Vzão e Rzão, que eu vou colocar aqui, a união de Vzão e Rzinho, que eu vou colocar aqui, a união de Vzinho e Rzão, que eu vou colocar aqui, e a união de Vzinho e Rzinho, que eu vou colocar aqui. Ou seja, nesse caso aqui, esse indivíduo aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vai produzir 4 gametas diferentes, que são eles: Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Agora eu vou pegar o quadro de Punnett e não vou fazer mais do tipo de 3 por 3. Agora eu vou colocar 5 por 5. 5 linhas para 5 colunas. Vou deixar primeiro em branco, como eu fiz anteriormente. E agora eu vou pegar esses 4 gametas e vou colocar eles aqui. E aqui eu vou fazer o mesmo. Eu vou repetir esses aqui, para eu saber como vai ser os filhos da autofecundação dos filhos da F1. Aqui, nesse quadrado, eu vou unir esse com esse. Ou seja, vai ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzão.
aqui, Vzão. Aqui eu vou ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Nesse caso aqui, eu vou ter a união desse com esse. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui eu vou ter esse com esse. Ou seja, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vamos para a próxima linha. Aqui eu vou ter a união desse com esse. Então, eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui eu vou ter a união desse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí eu consigo encontrar 4 fenótipos diferentes. Amarelo e liso, amarelo e rugoso, verde liso e verde rugoso. Todos que tiverem pelo menos um Vzão e uma Rzão serão amarelos e lisos. São 9. E eu coloquei aqui em negrito para a gente identificar que todos em negrito e em amarelo vai ter essa característica. Amarelo e liso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse 9 aqui, ele tem que ser... Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está correto. Então, esses 9 que estão em destaque pelo negrito terão pelo menos um Vzão e um Rzão. Agora, para eu chegar no amarelo e rugoso, eu vou ter que ter pelo menos um Vzão, mas o Vzinho tem que ser duplo, tem que ser Vzinho e Vzinho. São eles. Destaquei aqui com a fonte na cor vermelha e preenchido na cor amarela. 1, 2 e 3. Eu vou ter 3 amarelas, isso é, que tem pelo menos um Vzão, e Rzinho vai ser responsável pela textura rugosa. Logo, eu vou ter 1, 2, 3. 3 indivíduos cujo genótipo é Vzão e Rzinho. Para eu chegar no verde e liso, eu tenho que pensar no seguinte. Para ser verde, eu sei que tem que ser Vzinho. Mas para ser liso, tem que ter pelo menos um Rzão. São eles. Esse e esse. Esses 3 são Vzinho e tem pelo menos um Rzão. Isso quer dizer que esses 3 aqui serão verde e rugoso. Eu coloquei, aliás, verde e liso. Tem pelo menos um Rzão, então vai ser liso. Então, total 3. Para ser verde rugoso, tem que ser os 2 recessivos. Tem que ser Vzinho e Rzinho. Tenho apenas esse aqui, esse representante. Tá? E aí eu tenho 9, mais 3, mais 3, mais 1. Total 16 filhos. Observem aqui que eu vou ter 16 quadradinhos nos filhos. E aí, esse aqui é o genótipo, que eu fico falando e já anotando, para vocês verem que o genótipo dessas características estão aqui. E aqui eu estou dando uma representação
fracionária. 9 de um total de 16. 3 de um total de 16. 3 de um total de 16. E 1 do total de 16. 9 dividido por 16 dá 0,56. 3 dividido por 16 dá 0,19. 3 por 16 dá 19. 1 por 16 eu tenho 0,06. E aí, em percentual, eu vou ter aqui 56%. Aqui eu vou ter 19%. E aqui eu vou ter 6%. Total, 100%. Então, aqui é um pouquinho mais difícil, porque nesse caso aqui, desse problema em questão, eu não estou cruzando uma característica apenas mais, eu estou cruzando duas. E para eu fazer o cruzamento das duas, eu tenho que aplicar o método de Ramos para descobrir como que gametas são formados a partir de um indivíduo heterozigoto, ou seja, de um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Caso tenha alguma dúvida em relação a essa questão, essas questões, a esse conteúdo, eu vou disponibilizar a gravação feita agora, tá bom? Dúvidas? Não?